a deputada federal Giovana de Sá. Deputada, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao município de Porto União e bem-vinda à Rádio Jovem Pan para trazer então esses anúncios importantes tanto para o município de Porto União, como também as suas atividades lá em Brasília, que temos assuntos muito importantes, que já vou fazer aqui uma palhinha sobre o seu trabalho lá em Brasília, mas falar um pouco da sua visita a Porto União. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes. Dizer que é um privilégio muito grande estar novamente aqui na cidade de Porto União, principalmente ao lado do meu grande amigo, deputado Vicente Caro Preso, que faz um trabalho espetacular no estado. E para mim é um privilégio trabalhar juntamente com o deputado Vicente. Eu acho que é dessa forma que os municípios realmente crescem, quando existem parcerias e parcerias que realmente têm um olhar e vêm aos municípios, como você muito bem falou. E estar aqui com o nosso prefeito, prefeito Eliseu Miba, que é um exemplo, na verdade é a referência, Quando nós percorremos o estado, a gente sempre fala do gestor, da seriedade, do comprometimento para com a cidade do nosso prefeito Eliseu Miba. Então, é um privilégio estar aqui em Porto União. Deputada, aproveitar aqui para falar um pouquinho do trabalho ao longo desse ano de 2021, mas já tem um projeto de lei interessante que vai de encontro aqui ao empresariado. A gente tem falado sobre a questão do Simples Nacional, até mesmo para o MEI, porque desde quando o MEI foi criado, a tabela já está defasada. Hoje, ali o limite do MEI é R$81 mil, por exemplo, e se a gente for dividir isso nos 12 meses, se esse MEI, por exemplo, tem um funcionário, o lucro dele é mínimo, E é mais do que necessário que a gente realmente ajeite essa tabela, não só do MEI, mas no Simples Nacional. Hoje a maioria das empresas brasileiras estão dentro do Simples Nacional e realmente é um projeto de lei que foi protocolado e que vai auxiliar e, consequentemente, alavancar também a economia do país. Na verdade, nós tivemos essa sugestão dada por empresários no estado de Santa Catarina e lá no sul. Muitas pessoas nos procuraram, porque o Sistema Nacional, o Simples Nacional, ele foi assim, um importante avanço no que diz respeito à tributação brasileira, no que diz respeito ao sistema tributário. Porém, nós precisamos avançar. As empresas acabam estando incapacitadas de produzir mais, de contratar mais, gerar emprego e renda e faturar mais. Empresas que deixam de faturar porque realmente elas acabam não sendo enquadradas. Então, elas deixam de crescer, eu digo. E isso é ruim para a economia, porque a gente fica na informalidade. Então, foi com esse objetivo que nós entramos, protocolamos. O Sebrae foi um grande parceiro no desenvolvimento do projeto, até nos cálculos, porque não é o nosso métier, mas aí vem o Sebrae junto e construiu, tanto o microempreendedor individual, as microempresas, pequenas empresas, pequenos portes, e a gente sabe que essas empresas, elas hoje, no mercado, elas são responsáveis por 80% a 90% dos empregos formais. Ou seja, nós precisamos incentivar para que essas empresas elas possam crescer, possam faturar. E aí a questão da tabela, que hoje é 81 mil. Então, existem, dentro disso tudo, tem um cálculo que quase dobra, tanto para o microempreendedor individual, para os três tipos, Então, nós entramos com esse projeto, foi super aceito na Câmara Federal, já fomos procuradas, e eu fui até o presidente da casa, para que, quem sabe, a gente trazer para o plenário, para não precisar passar pelas comissões, para que realmente ele avance de forma rápida, porque na Câmara Federal, como existem muitos deputados, todos protocolam muitos projetos, e a burocracia é grande, porque passa por várias comissões. Então, acredito que esse poderia ser um papel também que o governo poderia sugerir, o Ministério da Economia poderia ter essa iniciativa. Mas como isso não afeta o governo, muito pelo contrário, ele vai arrecadar mais, é um ciclo, Vai arrecadar, vai gerar um emprego, vai gerar renda, e com certeza quem ganha são as cidades, é o governo do estado, o governo federal. Então esse foi um projeto que está tendo uma repercussão muito boa e que realmente existe sim. Acredito que o presidente da casa vai trazer para o plenário para que a gente aprove na Câmara, vá ao Senado e que tenha a sanção do presidente, se Deus quiser. Deputada, para falar um pouquinho já sobre as questões de recursos, Não é a primeira vez que está vindo um recurso para Porto União, já vieram diversas emendas e, como a gente fala rapidamente fora do ar aqui, graças a essas emendas, que são importantes obras realizadas no município. Se a população tem obras concretas que já estão vistas, claro, passa muito pelo cunho, pelo crivo do Poder Executivo, mas muitas vezes não tem caixa, não tem dinheiro para isso. E é graças às emendas que o município consegue dar um upgrade, lá dentro da sua estrutura. O que tanto Porto União já foi beneficiada pelo seu trabalho?
Então, Tiago, eu costumo dizer que os problemas do cidadão ocorrem nos municípios. O cidadão, quando precisa de saúde, de educação, de assistência social, ele procura a escola, a unidade de saúde na sua cidade. Então, o prefeito e seus secretários, eles têm essa grande responsabilidade. Não é lá no governo federal que o cidadão bate na porta e nem no governo do estado. Então, nós, deputados federais, deputados estaduais, temos sim que articular e trazer os recursos para as cidades. A gente sabe que o que é arrecadado são nos municípios, através da contribuição dos impostos, porém a maioria desses impostos, eles acabam subindo para o estado do governo federal, 70%. Então pouco fica para os prefeitos poderem executar políticas públicas, mas é eles que têm que dar conta. É eles que realmente têm que trabalhar e entregar ao cidadão essas ações e serviços. Então, nós no governo federal, a gente tem as emendas positivas, emendas de bancada. São poucas, né? Porque eu digo que o governo do estado, graças a Deus, com bastante recurso arrecadado, está conseguindo enviar para os municípios e nós, lá no governo federal, temos as emendas impositivas. Então, já passou de R$1 milhão das minhas emendas individuais, inclusive, há pouco tempo atrás, né, prefeito, entrou R$1 milhão, onde o prefeito está fazendo pavimentações, está fazendo centros comunitários, ou seja, está estruturando mais a cidade. Como diz ele, toda semana são obras, equipamentos agrícolas, para a educação, para a assistência social. Isso tudo que é porque tem um prefeito que busca esses recursos e os deputados que articulam e trazem esses recursos até os municípios. Nós já tínhamos trazido recurso para MAC-PAB, que é recurso para custeio e investimento na saúde, e agora, então, foi um volume maior, porque a gente percebe que o prefeito Eliseu realmente, com esses recursos, ele consegue fazer mais com menos, ou seja, multiplica esses recursos, entregando para o cidadão realmente o que ele precisa com o retorno dos seus impostos. Até as pessoas dizem nas redes sociais nossas, né? Eu acho que o deputado Vicente já viu isso, né? O deputado vem entregar emenda, mas esse dinheiro não é de vocês. Realmente não é. Mas se não tiver o deputado trazendo o recurso, as coisas não vão acontecer. Poderia levar para outra cidade, mas a gente tem esse olhar, porque tem um prefeito aqui que todo dia liga para a gente, né? Traz recursos para a Porto União, porque eu preciso fazer mais e mais pela nossa gente. Deputado, para a gente finalizar aqui, gostaria que você deixasse a sua mensagem à nossa população aqui, de tanto sul do Paraná quanto Planalto Norte Catarinense, e já falar um pouquinho das expectativas para 2022. É um ano eleitoral, já tem pretensões de continuar na Câmara de Deputados, ou de repente já galgar algo lá no Senado, por que não? Já tem essa expectativa para 2022, deputado. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tiago, eu que agradeço, né? É um privilégio estar aqui, agradecer ao prefeito Eliseu Miba, que o meu amigo, o deputado Vicente Caro Preso, e realmente nós temos grandes expectativas para 2022, mas como você muito bem colocou, a gente percorre todo o estado pelos 4 anos. Então eu digo sempre que uma eleição é nada mais do que colher os frutos do que você plantou nesses 4 anos. É o resultado do plantio. Então, esse é o nosso trabalho, é percorrer, é ouvir os municípios. Eu fiz aí nos 2 anos, graças a Deus, era a minha meta, 295 municípios, eu conheci todos, percorri todos, fiz reunião em todos os municípios de Santa Catarina. É claro que tem que ter muita vontade, força, energia, mas graças a Deus a gente consegue, porque quando a gente chega no município, a gente se empolga e fica motivado a trabalhar cada vez mais. Você enxerga os problemas do cidadão e você percebe que dá de fazer mais. Então, por isso que a gente não deve parar, representar da melhor maneira possível. Então, a nossa expectativa é que 2022 seja um ano, né, que a gente consiga realmente sair definitivamente dessa pandemia. É lógico que ainda vamos ter algumas consequências, isso é natural, até porque foi um vírus desconhecido e que pegou a todos de surpresa e sem distinguir ninguém, né, não teve aí privilégios nenhum, entrou na vida de todos nós, mas se Deus quiser sairemos dele e graças a Deus chegamos até aqui. Foram mais 600 mil vidas perdidas, né, famílias que perderam seus queridos, seus amados, mas nós estamos aqui firmes, trabalhando e lutando por uma saúde melhor, por uma educação melhor, porque através da educação é que nós vamos transformar a vida das pessoas e, com certeza, dar um futuro melhor para os nossos cidadãos. Por isso, muito obrigada, Tiago, um privilégio, que 2022 seja um ano de muitas bênçãos e um Feliz Natal a todos os cidadãos dessa bela cidade de Porto União. Obrigada, meu prefeito Eliseu Miba, aqui, doutor Vicente Caro Preso, meu amigo deputado.